bem diferente dos últimos jogos, né? Quando era o antigo treinador, tá? E aí o Anderson já começa a criar uma filosofia diferente. Muito bem. Professor Voltando Anderson à coletiva. Boa noite, parabéns pela vitória. O Sport, ele foi cirúrgico nesse jogo. Eu acho que a gente, assim, a equipe do Campinense veio com a proposta de esperar e a gente teve que criar espaço. É difícil quando o time baixa muitas linhas, né? E se não foi um jogo com tantas oportunidades, mas a gente buscou o gol durante toda a partida, buscou o resultado, criamos boas oportunidades. Eles também tiveram talvez uma ou duas chances, mas assim, acho que o controle do jogo ficou com a gente, né? E claro que eles tentaram, né, buscar o contra-ataque, que é uma arma deles, né? O Lesson tem uma ideia bem clara assim, da equipe, e a gente conseguiu não sofrer com essa jogada. Anderson, por que você falasse, eu sei que dado não entra muito dentro das quatro linhas, mas é a primeira vitória do Sport jogando aqui em Campina Grande contra o Campinense na história. Queria que você falasse sobre essa informação e também sobre esse lado esquerdo do Sport, né, com o Juba, o Igor Cariús. Era uma estratégia para esse jogo, explorar ali o Thiago Enes, que é um lateral que tem uma característica mais ofensiva? Não, assim, nós temos uma forma de jogar, a gente faz algumas adaptações, né, diante do adversário, mas não em cima desse aspecto, assim. É uma forma que a gente tem jogado, assim, né? E acho que a gente tem criado boas oportunidades. A gente pecou um pouquinho hoje, talvez, no passe de armação, no passe que desequilibra. Mas mesmo assim, acho que a equipe teve o controle da partida, buscou o resultado, não ficou esperando, né, as coisas acontecerem. E acho que foi muito válido. Em relação à questão de tabu, cara, é uma coisa que acontece. A gente não veio para cá com esse propósito, a gente veio com um propósito claro de poder buscar mais uma vitória e a gente conseguiu e fica feliz por isso. Eu queria que o senhor falasse de consistência. A consistência do seu trabalho e a consistência do início de temporada do Sport. Cara, é difícil assim da gente poder falar. Eu acho que o mérito todo é dos atletas, porque, como eu falei anteriormente, a gente tem ideias, mas elas só são colocadas em prática se o grupo aceita, se o grupo entende, se o grupo executa. Então, a minha satisfação, e os méritos todos, para mim, vai, né, para os atletas, diante daquilo que a gente pensa sobre futebol. Eles têm executado, cada dia que passa eles têm buscado mais, a gente conversa muito sobre cada detalhe e eles têm um entendimento muito bacana, assim. Eu fico muito feliz e espero que a gente continue, né? É claro que a gente vai ter, como eu já falei anteriormente, a gente vai ter momentos de dificuldade, momentos que talvez as vitórias não aconteçam, mas que a gente possa ter consciência que o trabalho é assim mesmo. A gente vai estar maturando e está cada dia ficando mais capacitado, mais consistente. Então espero que a gente possa dar continuidade com inteligência, sabendo de todas as dificuldades, que o que está acontecendo agora no momento não é uma coisa que vai acontecer durante toda a temporada. Então é preciso que a gente possa, claro, né, prolongar o máximo possível, mas continuar buscando os resultados. Agora, professor, tem um detalhe que o senhor não gosta muito da palavra time alternativo, de rodar o time, mas o senhor tem uma semana muito pesada, que começou hoje. Começou com o Campinense, o senhor tem uma viagem para a capital pernambucana, o senhor tem que treinar, vai ter uma viagem a Gravatá, depois Caruaru, tem um jogo contra o Porto na quarta-feira e no sábado tem um clássico. Qual é a ideia de Anderson Moreira para quarta-feira? E na terça-feira nós vamos no Ceará fora, nós vamos a Fortaleza. Então, assim, não sei, são 4 jogos, né, contando hoje até terça-feira. Eu acho que 10 dias são 4 jogos, né, o tempo de recuperação é mínimo. Eu não gosto de falar nada assim sobre o que nós vamos fazer, porque o que mais me importa, na verdade, é o processo de recuperação dos atletas, saber quem é que está inteiro para esse jogo. E se a gente tiver algum problema, a gente vai fazer opção, a gente precisa fazer. Às vezes é humanamente impossível a gente participar com a mesma equipe de todos os jogos. Então, mas a gente tem o maior respeito. O Porto fez um grande jogo contra o Retrô,
tomou um gol nos acréscimos, então assim, é um time que, se eu não estou enganado, foi a primeira derrota do Porto na competição, então um jogo extremamente difícil, que a gente precisa ir com o que a gente tiver de melhor, assim, né? Então vamos avaliar jogo a jogo para que a gente não possa tomar providência precipitada, tomar decisões precipitadas. Só um balanço, uma avaliação sobre a partida de hoje? A gente sabia que era um adversário sempre muito forte, jogando, né, nos seus domínios. Acho que a gente veio com uma postura boa de buscar o resultado, de criar situações. E a gente tentou durante todo o jogo. Acho que a equipe do Campinense estava esperando esses erros, assim, principalmente no jogo interior ali, jogo de meio campo. A gente deu pouquíssimas chances para eles poderem transitar e acho que foi muito merecido o resultado. Professor, foi a primeira vez na história que o Campinense perdeu para o Sport aqui em Campinas. Você sabe desse dado? Eu fiquei sabendo antes, assim, um pouco antes do jogo, mas é como eu falei, assim, eu não levo muito essas questões, porque são situações muito diferentes, né, momentos diferentes, né, tanto do Sport como do Campinense. É claro que estatisticamente são sempre números e dados que são importantes, mas a gente não trabalha muito nesse aspecto, né? A gente trabalha para poder, e trabalhou para poder vir vencer o jogo, porque é importante para nós na classificação, e a gente, né, foi feliz e estamos voltando aí para Recife com esses 3 pontos. Obrigada. Muito bem. Aí a coletiva. Diretor? Maxon, deixa eu falar aqui rapidinho, Maxon. A gente observou aí na coletiva dele que ele menciona, né, essa questão do curto tempo de prazo para se trabalhar novamente, né, a equipe para uma próxima partida. A próxima partida do Sport é agora no Campeonato Pernambucano, na próxima quarta-feira, contra o Porto, que vem de uma derrota contra o Retorno, um gol no último minuto de jogo aí, como o professor acabou de falar aí na coletiva. Mas eu queria ouvir de você e do Marlon. Vocês acabaram de assistir conosco, né, através aqui do canal, a coletiva do professor. O que é que vocês achou mais interessante? Será que ele falou tudo aquilo que a gente tinha já especulado, tinha comentado aqui na live desde o início? Mano, pode falar, mano. Fica à vontade. Pois não, eu esperei você falar primeiro. O que acontece, Michel? O Wilson Moreira ele não é sempre acho que tá muito de Marlon, como eu falei anteriormente. Então assim, Max, começa por você falando. O que tu achou, identificou dessa coletiva dele? Qual o ponto mais positivo aí? O de Marlon tá ok, tá, Michel? Pode falar, Marlon. desculpa. Pode falar, Marlon. Pode falar, Marlon. Não, no caso, como eu falei anteriormente com o Max, né, o Wilson Moreira não é muito mexer em equipe. Só se realmente for muito necessário ao extremo e mexer por contusões, ou por conta de alguma lesão, ou até por problema físico, aí equipe. Mas devido a isso, ele é um cara de manter a equipe para pegar uma hegemonia, encorpar aquele grupo e até entrosar, visto que tem alguns jogadores que não vêm desde o começo da temporada jogando com o atual elenco e precisa pegar um entrosamento. Então, na minha concepção, na minha opinião, cada jogo é um jogo, entendeu? Contra o Porto, possa ser que eles façam alguma alteração ali pontual de algum atleta, entendeu? Vamos ver o Eduardo, se ele volta para o jogo ou não, porque ele saiu contundido contra o Campinense, se vai manter o lateral direito Everton, ou até outras mudanças, para poupar os jogadores para o jogo do sábado contra o Náutico, que é um jogo também muito difícil, na minha opinião. Olha, já expondo o meu ponto de vista, tá, Michel? A gente vê que na coletiva do Anderson, ele é muito seguro e cirúrgico no que ele fala, né? Toda a informação que ele trouxe ali para a imprensa é baseada em todo o trabalho que ele fez desde o início da temporada do Sport, né? Um trabalho muito bem feito, estruturado e consciente, aonde ele fala muito que o Sport no início buscou muito gol. O Sport a todo jogo buscou o gol, teve domínio maior, posse de bola do Sport 61% ao término do jogo, então o Sport teve um percentual de posse de bola espetacular, onde dominou todo o jogo, teve o controle do jogo, né? Essa questão da primeira vitória contra o Campinense na Paraíba, isso aí são dados, né? Para ele não vem a pauta, né? Para ele não é usado em parâmetro. Então, a gente observa que ele é muito focado nos resultados desse momento. Tá? Essas questões de dados, tabu, fica uma questão de dados mesmo, mas ele não leva muito em consideração, porque toda partida para ele
vai ser voltada dentro do contexto de que realmente precisa buscar o resultado. Foi como eu vi o Sport hoje, realmente um time que foi à frente a todo momento, né, para buscar o resultado, manteve a forma de jogo dos outros jogos. O padrão é o mesmo, tá? Não é um time que, vamos jogar assim em casa e fora de casa vamos jogar reativo, como era do antigo treinador, que eu não vou citar o nome para dar ibope para ele. Mas é um esporte que mantém um padrão de jogo e, consequentemente, consistência e segurança para os atletas que estão entrando. Quem entra, dá conta do recado à altura. O Everton entrou hoje, não sentiu peso algum na lateral direita. Parecia que era titular. Jogou muita vontade, apoiou, defendeu muito bem. Tá? Inclusive, tem uma evolução técnica do Everton, que a gente precisa enaltecer também. Jogou muito bem o Everton no lugar do Eduardo. Tá? A questão da consistência também, o treinador deixa bem claro que é mérito dos atletas que vem treinando no dia a dia, da comissão técnica, que vem desenvolvendo um bom trabalho. Isso é notório. É notório, está na pauta. É o treinamento, é a estratégia de jogo, é treinado durante X dias para colocar no Y dia em ação. Então, estar preparado para quando entrar, dar o melhor de si, ter equilíbrio emocional e estar concentrado no jogo. Eu vi um esporte muito concentrado e maduro hoje. E, paralelo, a equipe do Campinense muito insegura, jogando nos seus domínios, esperando uma iniciativa do esporte para jogar no reativo. Então, por isso, o esporte tomou a rédea da partida, parecia que estava jogando em casa, com todo respeito à torcida do Campinense e à equipe, mas parecia que o esporte estava jogando em casa, até pelo fluxo de jogadas que foi criada, e, consequentemente, também errou muito passe por isso, porque teve espaço para criar, e quem tem mais espaço, quem tem mais posse de bola, consequentemente, vai arriscar mais. E aí surgiu os erros consequentes, né, de toda a partida. Sobre a questão de time alternativo que ele citou ali, vamos jogar com time alternativo na terça-feira, acho difícil que aconteça. O Anderson Moreira já deixou bem claro que quer atletas preparados para jogar 2 jogos na semana, os atletas assim serão. Ele pode fazer algumas mudanças pontuais, pode fazer, como o Marlon citou, a saída do Eduardo para poupar o atleta para uma recuperação durante a semana, caso haja realmente a inclusão de uma lesão, né? Seja identificada a lesão, o atleta esteja preparado para o clássico contra o Náutico, no dia 11/2, no sábado. Fora isso, eu não vejo mudança na equipe, tá? Eu acredito que ele vai manter a mesma equipe porque ele quer estruturar um escopo de time, tá? Ele quer montar realmente uma estratégia do que é a ideia do jogo do esporte a partir de agora. E o esporte vem com muita excelência no início dessa temporada, demonstrando os bons resultados, tanto no Campeonato Pernambucano como na Copa do Nordeste. Vem agora de 4 jogos fora, o primeiro já debatido do Campinense, Sport 2-0. Enfrenta o Porto lá em Caruaru, dia 8/2, quarta-feira, pelo Campeonato Pernambucano. Pega o Náutico dia 11/2 também pelo Campeonato Pernambucano. E sai para jogar fora também contra o Ceará, terça-feira, dia 14/2. Tá? É o Sport se preparar. Dia 14/2, exatamente. É se preparar fisicamente. Né? A gente sabe que é uma maratona de jogos. Mas o jogador profissional é como a gente vem debatendo. Ele tem que estar preparado para essa cultura, né? Porque os atletas da Europa de alto nível eles estão preparados. Então, por que não o futebol brasileiro se equiparar com o futebol da Europa na questão física? É estar preparado e buscar os resultados positivos. Ô Max, eu ia até comentar isso agora contigo, porque é o seguinte, na Europa a gente vê isso, os atletas jogam sábado, terça, sexta, aí joga na terça, são 2 a 3 jogos por semana, e tem um nível, né, elevado. Então, assim, por que no Brasil a gente tem que ter isso? De jogar, porque o jogador está cansado. Eles ganham para aquilo. Eles treinam a semana toda para aquilo. Então é o seguinte, nada mais justo que fazer como o Anderson Moreira está falando. Os caras têm que estar preparados, têm que estar prontos, tem jogos. Lógico que ele tem que ter atletas qualificados. Se eu tiro A, B, se entrar no lugar de A, tem que estar no mesmo nível. Ou praticamente ali, os dois chegando no mesmo nível, cada qual na sua posição. Por quê? Ele vai sentir aquele poder de dizer, não, eu tenho meu time na mão, se eu trocar A por B não vai dar na mesma, vai fazer o mesmo serviço, a mesma coisa que eu estou pedindo para o atleta, e isso é importante. E o que a gente vê realmente é o equilíbrio da equipe. E ele falou, foi bem claro aí na entrevista, que ele disse que não pensa muito em estar poupando o jogador. E a gente vê, foi jogar no interior, aqui de Pernambuco, não poupou nenhum jogador. Ele não poupa jogador, se é o time mais qualificado ou menos qualificado que vai jogar contra a nossa equipe. Ele não poupa. É jogar por jogar, porque é o seguinte,
O entrosamento só vai vir jogo após jogo, independente da equipe. Para quando você pegar um Náutico, você pegar um Campinense da vida fora de casa, que não foi fácil o jogo. Por mais que o Sport tenha aquele domínio, mas se o Sport vacilasse, sofreria, né? Então é o seguinte, todo jogo é um jogo, é uma atmosfera diferente. Aí você tem agora Porto, a equipe menos vazada da competição pernambucana, junto com o Retrô, 2 gols sofridos, vai jogar lá em Caruaru. O jogo vai ser dificílimo, né? É a primeira derrota do Porto na competição, foi agora contra o Retrô. Então vai ser um jogo muito difícil para o Sport. Para que poupar jogador se você tem jogo difícil para manter a liderança, né? Aí depois você vem e pega o Náutico, que também quer chegar ali junto da liderança do Sport, né? Então, você vai poupar jogadores na quarta, aí poupa, perde o jogo. Vai botar a culpa em quem? No treinador que poupou o jogador. Talvez esse jogador que foi poupado poderia fazer a diferença. Chega no sábado, joga contra o Náutico, perde o jogo. E aí começa a decadência porque está poupando o jogador sem necessidade. Agora, como ele falou, caso o jogador venha apresentar algum tipo de lesão, desconforto muscular, cansaço mesmo, que vai ser avaliado por toda a equipe a equipe do Sport, aí sim vale a pena assim, você fazer uma mudança ali para tentar repor aquele jogador e até dar aquele descanso, como o Marlon falou, né? Dar um descanso àquele jogador que está com aquele desconforto ali para chegar 100% na próxima partida que venha jogar. Ô, Michel, sabe uma coisa muito interessante que eu achei que o Anderson falou nessa coletiva? Eu não sou muito fã de coletiva, tá? Eu acredito que o trabalho do treinador ele tem que ser consolidado em campo. A coletiva é só um complemento. Ele diz assim, pô, fomos lá, fizemos o nosso papel, né, pontuar alguns pontos a desenvolver, pontos altos, e chorou. Não sou muito fã de coletivo. Já deixei bem claro isso para o Janderson, já deixei bem claro para o André, para vocês aqui da bancada. A coletiva... Deixa eu interromper. Pode falar. Mas só que a torcida do Bahia ama a coletiva do treinador do Bahia. Não, está sendo lançado inclusive um DVD, né, as principais coletivas do Renato Paiva, coletânea 1, vai sair agora essa semana, primeira edição. Hora pois 1, é a edição Hora pois 1, Hora pois. Então, vai sair a primeira coletânea agora essa semana, vai estar nas principais, né, bibliotecas e editoras do Brasil, então não percam tempo, a torcida baiana aí, principalmente o Jandas que gosta. Coletiva, não sou muito fã, cara, tá? Coletiva, eu acho que é o momento do técnico justificar algo que não conseguiu justificar durante o jogo ali, mas justificar de forma plausível. E não trazer até uma fuga aqui tudo de treinamento que teve durante o curso que fez na FIFA, na CBF, no Campeonato Português, enfim. Mas assim, eu acho que o Anderson foi muito pontual em tudo que ele colocou, não se estendeu tanto, não fez palestra, foi muito pontual e falou dos principais pontos do esporte no jogo. E a questão, Michel, dele trazer a meritocracia para os atletas, dele tirar toda a responsabilidade dele e dizer assim, não, eu não fiz nada. Eu só impus a metodologia de jogo e os atletas conseguiram responder em campo. Isso é fundamental para passar confiança para a equipe, Michel. Entendeu? Um atleta vê um posicionamento desse do treinador, ou você acha que o atleta quando chega em casa não vê um pós-jogo, não vê o que fez durante a partida, não vê o que o treinador falou numa coletiva? Isso impacta muito nisso aqui, Michel. O atleta saber que, pô, o treinador confia em mim. E esse cara que deu a coletiva, o Anderson Moreira, ele vai pro vestiário depois, ele chega lá e fez assim, ó, você jogou muito, você também jogou muito. Vocês foram aquilo que o Nilson falou na entrevista dele aqui pra gente, né? Que todos aguardavam ele. O princípio do fator motivacional ele é fundamental nesse trabalho de recuperar os atletas. Porque o atleta ele pode sair com uma percepção diferente do jogo, dizer assim, pô, não joguei bem. Eu não joguei bem. Mas quem vai te levantar e te dar teu respaldo é teu treinador. Dizer assim, você foi espetacular. Viu? Você fez o que foi treinado. Mas também, o cara tem que ter percepção de que se ele não fez o que foi treinado, ele vai ser cobrado no cantinho do aparelho. O cara vai chamar ele lá, o treinador vai chamar e dizer assim, cara, vamos trabalhar durante